Capítulo 3, Prólogo 3. Era uma noite de sexta-feira e Derek estava se preparando para o trabalho. Ele ainda estava preso, fazendo perguntas e respostas, porque o salário era bom demais e não importa quantas vezes Caro dissesse que queria uma pequena cerimônia, Derek tinha certeza de que, o que quer que eles planejassem gastar, pelo menos dobraria no final. Foi um maldito casamento, portanto, as coisas deveriam explodir proporções em algum momento. É assim que eles funcionam. Derek estava ajustando a camisa quando o smartphone tocou nas notas de Night on Bound Mountain, o toque predefinido para números desconhecidos. Derek Esposito, quem é? Senhor Esposito, este é o hospital St. Joseph. A voz feminina parecia preocupada. Isso, juntamente com a palavra hospital, lhe causou um arrepio na espinha. Caro Esposito é seu irmão. Derek quase podia ouvi-la roer as unhas. Sim, o que aconteceu? Ele esteve envolvido em um acidente de carro e está em sérias condições. Você deve vir aqui o mais rápido possível. Os médicos precisam de você, já que você é seu procurador de assistência médica e o paciente inconsciente em um acidente de carro. Derek gritou enquanto corria para fora da porta e procurava um táxi. Nós não temos nenhum carro de merda. O que diabos aconteceu? Sinto muito, não tenho a liberdade de dizer. Os médicos vão explicar isso. Derek desligou. Ele não tinha tempo para tagarelar inútil, apenas para um maldito táxi. Cada segundo no trânsito era tortura e, quando ele finalmente chegou, era tarde demais. O cirurgião e um policial explicaram que Caro havia sido atropelado por um motorista bêbado. O culpado fugiu e a polícia ainda estava procurando por ele. Um espectador ligou imediatamente para o 911, mas por causa do engarrafamento causado pelo acidente, levou horas para a ambulância chegar. Então, quando Caro chegou ao hospital, ele já estava em condições críticas. Ele apresentava múltiplas fraturas, ruptura do baço e sangramento interno, necessitando de cirurgia imediata. Derek foi chamado enquanto Caro estava entrando na sala de cirurgia. Eles fizeram o possível para salvá-lo, mas Caro havia perdido muito sangue, então não havia nada que eles pudessem fazer. Eles ofereceram a Derek suas condolências, mas tudo o que ele podia ouvir era ruído branco. Deixe-me ver meu irmão, ele implorou. O corpo estava coberto por um lençol, apenas a cabeça visível. Derek ainda podia ver vestígios de sangue no rosto de seu irmãozinho. Derek deixou seu número para o policial para se manter atualizado sobre as investigações e depois voltou para casa. O culpado foi rapidamente apreendido graças às câmeras de trânsito. Acabou sendo uma criança, com apenas 17 anos, que havia roubado o carro do velho e depois ficou bêbado e chapado com os amigos. Derek viveu os meses antes do julgamento em angústia. O condenado promotor decidiu processá-lo como menor de idade, e o juiz ainda mais condenado concedeu-lhe prisões domiciliares. O tempo todo, seu irmãozinho, Caro, estava morto por causa dele. Como eles puderam fazer uma coisa dessas? Derek gritava e discutia com quem quisesse ouvi-lo. Por que toda essa conversa sobre os direitos e o futuro daquele pequeno merda? E os direitos do meu irmão? E o futuro dele? Caro não tem nenhum por causa dele. Que tipo de justiça é essa? Derek visitou várias vezes o escritório da promotoria, expressando sua indignação e exigindo que pedissem a sentença máxima. Eles sempre foram gentis e atenciosos, e prometeram a ele que não esqueceriam Caro. Quando finalmente chegou o dia do julgamento, o mundo de Derek morreu mais uma vez. O promotor de justiça e o advogado de defesa chegaram a um acordo. Como Chris Weinrigot, esse era o nome do assassino, ainda era menor de idade e também sua primeira ofensa, ele havia aceitado ir à reabilitação e fazer 600 horas de serviço comunitário. Se Chris concluir seu programa de reabilitação e não cometer crimes nos próximos 3 anos, ele seria um cidadão livre e sem antecedentes criminais. Derek estava pasmo demais para ficar com raiva. Quando a sessão terminou, ele foi até o promotor e fez uma única pergunta com a voz abafada. Por quê?
E então, com seu tom mais gentil e acolhedor, os assistentes da promotoria explicaram a Derek que Chris era apenas um garoto de uma boa família que havia cometido um erro estúpido. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Chris já havia sido admitido no Caltech e esse foi seu primeiro crime. Além disso, seus pais haviam contratado um grande advogado e o juiz provavelmente não estaria disposto a destruir a vida de Chris. Apesar de suas expectativas, Derek não fez uma cena. O fogo de Derek foi extinto, ele não tinha mais lágrimas para derramar. Nos dias seguintes, Derek viveu passando pelos movimentos. Ele continuou seguindo sua rotina como se nada tivesse acontecido, seu cérebro ainda recusando tudo o que aconteceu no último semestre. A única coisa que o fazia se sentir vivo era a dor de cabeça constante que começara logo após a morte de Caro. Segundo o médico, era um sintoma relacionado ao estresse, e com tudo o que havia acontecido, Derek acabara de engolir aspirinas e paracetamol como se fossem doces. Mas a dor nunca foi embora, ao contrário, estava piorando. Derek finalmente encontrou forças para fazer um check-up sério e, mais uma vez, más notícias o aguardavam. De acordo com a varredura do corpo inteiro e a biópsia de acompanhamento, ele apresentava câncer de pulmão em estágio 2. Mas eu nunca fumei em toda a minha vida. Derek exclamou mais divertido do que assustado. De fato, é estranho. A doutora Monroy, sua oncologista, ficou bastante intrigada. Ela era uma mulher hispânica bonita, talvez 5 anos mais velha que Derek. Em outro momento, ele provavelmente a convidaria para sair. Você me disse que trabalha para uma empresa química, certo? Derek assentiu. Um câncer tão agressivo é muito incomum para ser uma coincidência. Minha opinião pessoal é que o sistema de ventilação falhou. Você e Deus sabem quantas pessoas respiram veneno há algum tempo. Mas usamos máscaras o tempo todo em que trabalhamos com os produtos químicos e, falando por mim, sigo os protocolos de segurança à risca. Meus colegas sempre zombam de mim. Derek ainda estava incrédulo. Então, talvez as máscaras sejam pedaços baratos de lixo. Ou talvez o laboratório ou o depósito, se não os dois, tenham vazamentos. Esses desgraçados corporativos só buscam lucros. Não me surpreenderia nem um pouco se eles cortassem o orçamento de segurança para colocar mais dividendos nos bolsos. A doutora Monroy ficou ultrajada demais. Mesmo em seu estado catatônico, Derek percebeu que havia mais. Doutor, o que você está escondendo de mim? Ele perguntou, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez. Ela mordeu o lábio inferior por um tempo antes de responder. Entre você e eu, você não é o primeiro caso da sua empresa. Eu já relatei isso ao Departamento de Saúde e às autoridades federais. Se eu estivesse no seu lugar, conseguiria um bom advogado e processaria a alma. Você precisará de muito dinheiro para os tratamentos. Concordo com o advogado, mas recuso qualquer tratamento. Vou apenas tomar cuidados paliativos. A doutora Monroy pulou da cadeira. Você percebe que sem os tratamentos adequados você tem 6 meses, 1 ano na melhor das hipóteses para viver. Além disso, como eu já disse, seu câncer é realmente agressivo. Precisamos começar o mais rápido possível. Se quisermos uma chance de cair fora, a situação era dramática, mas Derek achou todas essas palavras nós hilárias, para que ele não pudesse deixar de rir. Nós mal nos conhecemos, doutora. Então, não temos nada a fazer se não seguirmos caminhos separados, Derek disse para ela com um tom gelado. Para que eu tenho que viver? Não tenho família, nem entes queridos. As cinzas do meu irmãozinho são tudo que resta para me fazer companhia. Eu poderia morrer amanhã e não daria a mínima. Eles se separaram em termos ruins, mas ela ainda lhe deu seu número, caso ele mudasse de ideia ou simplesmente precisasse conversar. Derek ligou para o antigo advogado de tubarões e explicou tudo. Anos se passaram, mas eles ainda se mandavam cartões de Natal. Derek tinha ficado de olho nele, apenas por precaução. Agora ele tinha mais cabelos grisalhos do que antes, mas ainda era um tubarão de primeira classe. Derek parou de ir ao trabalho e começou a gastar seu dinheiro sem muito cuidado.
Ele ia a todos os restaurantes chiques que sempre desejara experimentar, comprava os ternos que sempre sonhou e só comia suas comidas favoritas no café da manhã, almoço e jantar. Derek passava a maior parte de seus dias jogando jogos em seu PC novinho em folha e revisitando todos os pontos que tinham um significado para ele caro. Então, 24 dias após o diagnóstico, ele teve uma epifania. Capítulo 4 – Queda e Ascensão. Era uma noite como todas as outras desde que ele deixou o emprego. Derek usava um de seus novos ternos e passeava pela cidade para ver o que o mataria primeiro, o câncer ou uma cabeça louca aleatória. Quando chegava à exaustão ou simplesmente ao tédio, ele pegava um táxi e voltava para casa. Derek estava andando com passos rápidos, com muita medicação quando o viu. Chris Weirich. Ele estava segurando uma garrafa de bebida, escondida dentro de um saco de papel, do qual bebia em grandes goles. Chris estava conversando e rindo alto como uma adolescente que mostrava muita pele. Ela estava segurando um baseado, dando grandes tragadas, até que eles trocaram e entraram no carro. Era um muscle car pintado sob encomenda. Não era o mesmo Camaro que Chris usara para matar caro, era ainda maior e mais caro. Naquele momento, Derek queria vomitar sangue. Como ele poderia ter esquecido aquela pequena merda? Será que o câncer realmente tinha estragado tanto o cérebro por estar disposto a deixar escapar uma ponta tão frouxa? Os pneus gritaram e o carro deu partida repentinamente, quase atropelando uma mulher que estava atravessando a rua. A garota vestida minuciosamente desceu a janela, gritando insultos à mulher que ainda estava congelada de medo. Derek quase podia ouvir aqueles idiotas rindo. Cerrando os dentes, ele chamou um táxi e começou a planejar seu ato final. Primeiro, ele começou a perseguir Chris em todas as redes sociais, aprendendo todas as suas rotinas e hábitos. Então Derek começou a segui-lo e plantou um rastreador GPS embaixo do Camaro para saber sempre sua localização exata. Simplesmente folheando Chris Sherper, ele encontrou pelo menos 50 violações do acordo de condicional. Enquanto o seguia, Derek tirou muitas fotos de Chris abusando de álcool e drogas. Mas Derek não tinha a intenção de apresentar as evidências à polícia. O que ele poderia ganhar com isso? Chris apenas levava outro tapa no pulso e começava a ser mais cuidadoso. Derek não tinha o luxo do tempo, nem a vontade de fazer o que o chamado sistema de justiça deveria fazer. Menos de uma semana depois, ao checar a página do Chris no Bookface, Derek ficou sabendo de uma rave na qual participaria. Derek checou seu equipamento 2 vezes e pulou em seu carro novo, um Chevrolet Impala preto de 1967. O melhor carro para caçar monstros. A rave era secreta, portanto ocorreria em algum local abandonado. Derek seguiu Chris de perto, e assim que se afastaram das câmeras de trânsito, ele correu para o Camaro pelo lado, forçando Chris a parar. Assim que Chris desceu do carro, Derek o derrubou como uma arma de choque e rapidamente passou a verificar se o Camaro tinha mais passageiros. Parecia ser sua noite de sorte, Chris estava dirigindo sozinho. Derek procurou nele e esmagou todos os dispositivos eletrônicos que pôde encontrar, Bitfit, smartphone e até o chaveiro de Chris. Derek amarrou as mãos e os pés e a bola o amordaçou. Em seguida, ele destruiu seu próprio smartphone e o rastreador GPS, jogando tudo fora da estrada. Então ele mudou o Chris para o porta-malas do Impala, indo em direção a uma festa apenas para os dois. Derek dirigiu até um armazém abandonado na antiga área industrial. Ele já havia se livrado da fechadura e corrente que mantinha as grandes portas metálicas fechadas, substituindo-as pelas suas. Dentro do armazém, havia apenas 2 cadeiras, ambas presas ao chão, um balde e vários tanques de água. Derek abriu o porta-malas, descobrindo que Chris havia recuperado os sentidos, então ele o provocou novamente. Então ele levou o Chris a uma cadeira e começou a amarrar firmemente os braços e as pernas. Então Derek espirrou nele com um balde de água, forçando-o a recuperar o foco. Olá, Chris. Meu nome é Derek Esposito, e você matou meu irmão.
Precisamos conversar. Chris tentou se livrar das restrições e, enquanto elogiava seus esforços, Derek bateu violentamente na virilha com um cacetete. A dor o paralisou. Eu estava... Ah, sim. A última vez que nos vimos foi durante seu julgamento de farsa. Você se lembra de mim? A respiração ofegante de Chris se intensificou. Bom. Vamos direto aos negócios. Derek tirou 2 cronômetros digitais do carro, ajustando o primeiro para 30 minutos e o segundo para 2 horas, 44 minutos e 16 segundos. Então, ele sacou uma arma e bateu 2 vezes no fígado de Chris. Seu grito foi abafado pela bola de vômito, mas os tiros ecoaram alto no armazém vazio. Derek ligou os 2 cronômetros simultaneamente e se aproximou, verificando o sangue. Era denso e preto, um indicador claro de um fígado esmagado. Agora, antes que a verdadeira dor aconteça, preciso que você dê uma boa olhada nos cronômetros, eles são realmente importantes. Chris estava chorando e gritando, então Derek teve que jogá-lo de novo e puxá-lo pelos cabelos para chamar sua atenção. O primeiro temporizador marca quanto tempo resta. Depois que tocar, mesmo que alguém milagrosamente entre por aquela porta e o salve, você estará morto de qualquer maneira. Você tem apenas muito tempo até que seu sistema seja inundado por toxinas não filtradas por o fígado, a tal ponto que nenhum transplante pode salvá-lo. O segundo temporizador é uma surpresa. Chegaremos a tempo. Por enquanto, sua única tarefa é permanecer acordado e saborear todos os momentos de dor, como Carol fez. O tempo passou, Chris continuou gritando através da bola de vômito, e logo o cronômetro tocou. Chris começou a soluçar ainda mais forte, às vezes parando apenas porque oprimido pela dor constantemente crescente. Derek não falava mais com ele, apenas andava de um lado para o outro, ocasionalmente checando o segundo temporizador. Toda vez que Chris desmaiava, Derek o espirrava e o obrigava a ficar acordado antes de encher o balde. Quando o segundo cronômetro tocou, Derek finalmente falou novamente. Tenho más notícias e boas notícias. A má notícia é que eu menti antes. Pesquisei minuciosamente as lesões do fígado e, com esse fígado esmagado, você não tinha esperança de sobreviver só para começar. Mesmo se eu tivesse atirado em você na frente dos melhores hospitais dos Estados Unidos, a menos que eles tivessem um fígado compatível em mãos, você teria morrido. Eu queria lhe dar uma falsa esperança, como aconteceu com meu irmão enquanto esperava por ajuda. A boa notícia é que você sofreu tanto quanto Carol. Posso ser muitas coisas, implacável, vingativo, mentiroso, assassino, mas também sou justo. Portanto, seu sofrimento acaba agora. Derek apontou a arma para a cabeça de Chris e atirou 2 vezes nele. Então ele apontou para sua própria cabeça. Irmãozinho, eu vou. Espere por mim, e apertou o gatilho uma última vez. Enquanto o corpo de Derek ainda estava caindo, sua consciência se deleitava com a luz e ele se sentiu atraído pelo céu. Depois de meses de luto, uma vida inteira de miséria e dor, Derek sentiu que todos os seus traumas e ódios estavam desaparecendo. Derek nunca havia experimentado tanta felicidade. Nesta nova forma, ele não sentiu emoções negativas, estava em paz com o passado, sem medo do futuro. Derek estava desfrutando de um presente que ele achava que poderia levar a infinitas possibilidades, e não havia certo ou errado, sucesso ou fracasso. Ele seria simplesmente, sem amarras. Esse sentimento intoxicante durou até que ele de repente acordou, vivo e respirando. Todas as suas emoções negativas retornaram, mergulhando de volta ao desespero. Derek amaldiçoou interiormente enquanto tentava focar os olhos. Talvez tenha sido por causa do tiro na cabeça, mas sua visão estava embaçada. Tanta coisa para o plano perfeito. Algum idiota deve ter me resgatado e de alguma forma eu sobrevivi à jornada para o hospital. Ainda estou vivo. Ainda tenho câncer. Ainda estou sozinho. Mas quando seus olhos finalmente clarearam, eles discordaram fortemente de seu raciocínio. Derek estava em algum tipo de enorme corredor de metal cercado por cadáveres. Cadáveres alienígenas, para ser preciso. Todos estavam usando algum tipo de armadura corporal, que lembrava algum tipo de traje espacial de ficção científica.
Onde diabos eu estou? O que diabos isso significa? Ele gritou enquanto tentava se levantar, apenas para cair no chão. Ele caiu de mãos primeiro e só então percebeu que também usava um traje espacial e que suas mãos, todas as 4, tinham 3 dedos cada. O quê? Foda-se. Continua no próximo vídeo.